A paz do Senhor Jesus, seja mais bem-vindo ao canal para mais um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós vamos estudar a lição 9. A lição 9 ela tem o tema A Sutileza do Movimento dos Desigrejados, terceiro trimestre de 2022. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25. Objetivo da lição: primeiro, explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. Segundo, renomear a natureza da Igreja do Novo Testamento. Terceiro, confirmar a importância e a necessidade da Igreja. A lição está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a visão e a prática do movimento dos desigrejados, dividida em 2 subpontos. Segundo ponto, a natureza da Igreja neotestamentária, dividida também em 2 subpontos. E o terceiro ponto, a importância e a necessidade da Igreja, dividida em 2 subpontos. E a conclusão da nossa lição, agradecendo a você que está inscrito no canal, tem curtido, comentado, continue fazendo isso que é para nos ajudar e para que o YouTube indique nossos vídeos para mais pessoas. Agradecer a você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, curta, comente, se possível indique o canal para mais alguém. Amém? Lição 9 da Escola Bíblica Dominical, a sutileza do movimento dos desigrejados, terceiro trimestre de 2022, que tem como comentarista da lição o pastor Josué Gonçalves, né? A gente sabe que Josué Gonçalves, comentarista já de várias lições, e todas elas muito boa, né? E é o comentarista desse terceiro trimestre de 2022. Leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 25, diz assim: tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua morte, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, né? Que cada vez mais vai se aproximando a volta de Jesus Cristo. Cada vez mais os sinais já são presentes. Jesus está voltando, então nós não podemos abandonar a nossa congregação, nós não podemos abandonar o convívio com nossos irmãos. Nós temos que estar na igreja. Claro que tem aqueles que não gostam, tem aqueles que não querem, então a gente não pode fazer nada por isso, mas nós que temos a confiança e a esperança da volta de Jesus Cristo e cremos que ele já está voltando, temos que permanecer na nossa igreja, unido e reunido com os nossos irmãos. O texto áureo vai dizer assim para nós: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, 25. Nossa verdade prática vai dizer: o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Claro, muitos, com o passar do tempo, esfriaram. Muitos perderam a alegria, perderam o amor de estar no convívio da igreja. E prefere estar sem igreja, prefere estar vagando, né? E não tem mais o ânimo de estar reunido com seus irmãos. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não são filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. A gente sabe que esse não é o novo modelo da igreja do Novo Testamento, né? Porque no Novo Testamento os irmãos se reuniam na casa dos irmãos, não existia templo, mas eles estavam reunidos na casa dos irmãos, unidos e reunidos, né? Atos capítulo 2, versículo 42, é que eles estavam unidos na comunhão, na doutrina e no partir do pão. Eles estavam ali reunidos e unidos, não estavam dispersos. Aí diz assim: nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos,
as outras igrejas, por possuírem estrutura organizacional, são consideradas como apóstatas, o desvio do modelo original, mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto o seu aspecto social como também espiritual. Dessa forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim, mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. É claro que cada um possui uma gloriosa missão no reino de Deus. Mas para isso também é preciso o quê? Estar unido com os irmãos. Palavra-chave: desigrejado. Primeiro ponto: movimento e prática dos movimentos dos desigrejados. Primeiro subponto: um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. Assim, a igreja passou a ter um clero, um código doutrinário e um credo que passou a regulamentá-la para eles. Nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como o templo, são inovações desse cristianismo apóstolo. Na visão dos desigrejados, a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Ela pode, por exemplo, ser encontrada em uma lanchonete ou em um café de esquina. Quando dois desigrejados se encontram, é evidente que a igreja existe fora de uma estrutura física e arquitetônica. Contudo, a não utilização de templos por parte dos cristãos primitivos cedeu por razões contextuais. Atos capítulo 1, versículos 6 a 14. Estavam debaixo da perseguição e não tinham morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Naquele contexto, a igreja nos lares era perfeitamente justificada. Romanos 16, do 3 ao 5. Claro que naquela época não existia templo, porque a igreja estava se formando. E a igreja estava sendo perseguida. Muitas vezes eles se reuniam em cavernas, nas florestas, na casa dos irmãos, porque naquela época não existia templo, a igreja estava se formando. Não tem nada a ver com isso que eles alegam. Então, a igreja ela foi se formando na casa dos irmãos, nas cavernas, nas florestas. Ela foi se formando porque eles estavam ali, se reunindo ali, porque era o lugar que eles podiam se reunir, por conta da perseguição. Com o passar do tempo, que a perseguição foi diminuindo, aí foram se organizando cada vez mais. E aí construíram os templos, construíram os lugares onde eles se reuniam. Já não passaram mais a se reunir na casa dos irmãos. Mas naquele momento, naquela época, eles estavam sendo por conta de perseguição e por conta de que a igreja ainda estava na sua formação. Aí diz mais: contudo, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, o que há de mal nisso? Não tem nenhum mal nisso, né? Porque ali é para adorar a Deus, adorar Jesus, né? Embora a igreja, somos nós não somos o templo e morada do Espírito Santo, mas tem que ter um lugar para se reunir, um lugar onde orar, ouvir os cantos congregacionais, ouvir uma palavra, ouvir um aconselhamento. E por isso foi feito os templos, para isso. Segundo subponto, um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma institucional da igreja, por outro são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. Veja, a gente sabe que isso aí foi uma ordenança divina, né? A uns ele deu pastores, a outros ele deu bispo, a outros ele deu diácono, a outros ele deu presbítero. Isso aí foi quem? Jesus. Ele foi quem instituiu a igreja. Então tudo isso foi quem? Ordenado por quem? Por ele, não é por os homens. Efésios capítulo 4, do 11 ao 14. 4 de Efésios, do 11 ao 14. Veja o que é que diz para nós. Efésios 4, do 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Tá vendo? Ele mesmo deu. Não foi constituído pelo homem, foi constituído por quem? Por Deus, por Jesus. Ele mesmo deu. Não foi o homem que formou presbítero, diácono, pastores, doutores, não. Foi ele, o dono da igreja. Acreditam que na igreja primitiva não havia organização nenhuma, e muito menos qualquer estrutura clerical. Na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Todo o maior problema dos igrejas é esse. Ele não quer estar debaixo de autoridade. Ele não quer estar debaixo de liderança. Ele quer fazer as coisas do jeito que ele quer, do jeito que ele pensa. Aí é diferente. Mas a igreja ela tem a sua liderança, instituída por quem? Por Deus. Tudo na igreja é instituído por quem? Por Deus, não pelo homem. Da mesma forma que são contra o institucionalismo e toda forma de estrutura arquitetônica para a igreja. Não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Acreditam que, agindo assim, estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13 e 17. Veja como a mentalidade deles é. Ele tem uma mentalidade completamente diferente. Hebreus 13, 17, que diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos será útil. Veja, isso não será útil se obedecer à autoridade da igreja com medo. Tem que obedecer com alegria. Ele mesmo deu que nós temos que sujeitarmos à autoridade da igreja. Jesus deixou bem claro, e a carta dos Hebreus deixa bem claro isso aí. Sujeitava a vossos pastores, né? Não com medo, não com temor, mas com alegria. Segundo ponto, a natureza da igreja neotestamentária. Primeiro subponto, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. E diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, tá vendo? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos, Jesus Cristo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos e línguas. Não há acepção de pessoas. Atos 10, 34 e 35. Tá vendo? Para Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Né? Com ele não tem isso. Para ele não tem grande, não tem pequeno. Para ele tudo é uma coisa só. Todos são uma coisa só. Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. E diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Tá vendo? É agradável a Deus que aquele, em qualquer nação, teme a Deus e faz o que é justo. Ele não faz acepção de pessoas, ele aceita a todos. Ele mesmo diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja. Mateus 11, 28. Ele está mandando vir quem? Todos. Ele não está dizendo pessoas específicas, né? Ele está dizendo que para vir ele, todos. Então, ele não faz acepção de pessoas, ele recebe a todos. Como organismo vivo e espiritual, a igreja existe a partir de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. É claro, isso aí não tem pecado nenhum nisso. Todo mundo, qualquer pessoa, né, da igreja instituída por Deus, ele vai a algum lugar, olha lá, está precisando de construir um templo para os irmãos se reunir, ele vai lá e constrói para os irmãos se reunir. Isso não tem pecado nenhum. Reunir nas casas, a casa muitas vezes é apertada, não cabe todo mundo. Reunir nas praças também muitas vezes não dá. Na rua. Então,
causa de chuvas, né? Ventos atrapalham tudo, então tem que ter um lugar reservado, e um lugar é o quê? O templo. Isso aí não tem pecado nenhum. E diz mais, a repulsa dos sem igreja pelas estruturas arquitetônicas ou por qualquer forma institucional se dá mais por razões de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Cara, eles são insubmissos, não se submetem, não querem se submeter ao governo da igreja. Ele quer andar com as próprias pernas, viver do jeito que ele acha que viver. Ele quer ser crente do jeito dele e não quer seguir autoridades. Mas a gente sabe que o crente ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo e seguir, né, e ser submisso às autoridades da igreja. Porque você faz parte de uma igreja e tem que seguir a doutrina da sua igreja. Segundo subponto, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui uma organização. 1 Coríntios, capítulo 12. A igreja primitiva, por exemplo, tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11, Atos 6, do 1 a 6 e Atos 14, 23. Efésios capítulo 4, verso 11, já deixa bem claro, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu. Não foi o homem. Essa mesma igreja possui seu código doutrinário e disciplinar. Ninguém vivia isoladamente e de maneira que queria. Hebreus 10, 25. Isso pode ser visto no primeiro concílio ou convenção feita pela igreja primitiva, Atos 15, em que o colegiado apostólico, juntamente com o presbitério, tomou medida para regular e disciplinar a igreja que enfrentava problemas de natureza doutrinária. Quando teve problema de natureza doutrinária, houve o concílio. E a igreja se reuniu com quem? Com os presbíteros da igreja, com os doutores da igreja, para resolver os problemas. Né? Não foi de qualquer forma. Como resolver os problemas da igreja se não tivesse uma liderança? Tem que ter uma liderança. Portanto, querer uma igreja sem liderança, sem regras e disciplinas, além de ser um mito, é também uma heresia. Claro, a igreja tem que ter disciplina. Tem que ter regras e tem que ter liderança. Terceiro ponto, a importância e a necessidade da igreja. Primeiro subponto, a igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus, Efésios 2,19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Tá vendo? A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras, as quais deve se submeter aos cristãos verdadeiros. Portanto, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. O importante nisso tudo é o sentimento de pertencimento ao corpo de Cristo, que é o grupo que o grupo proporciona. Claro, porque o corpo de Cristo é a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. E toda a igreja se reúne para adorar quem? Jesus. Não podemos ser igreja sem sermos antes uma família. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros e fomentar a comunhão uns com os outros. O sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo deve dominar o ambiente da igreja local. Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, é claro. O afeto mútuo, a irmandade, a comunhão deve, né, permear a igreja de Cristo. Aí diz Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e ele pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Tá vendo? Então é um corpo, é uma família, e tem que estar unida. E unida onde? Na igreja. Não pode estar unida em outro lugar, a não ser na igreja. Segundo subponto, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, Efésios 2,19, por outro esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, Efésios 3:10.
Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar sua abundante graça. É claro, ele criou a igreja para isso, para proclamar o seu evangelho, para levar as boas novas de salvação a todos. É isso porque ela foi criada. Aí diz mais. De fato, o apóstolo Pedro disse que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A razão de a igreja existir, além do fato de promover adoração, companheirismo e integração, está na sua missão de pregar a salvação. É claro, a missão da igreja é essa, pregar a salvação, levar o evangelho àqueles que estão andando no caminho da escuridão. A igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só é completa fora dele. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de quatro paredes. Claro, nenhuma igreja existe dentro de quatro paredes. Porque a missão da igreja é proclamar o evangelho. Como proclamadora do evangelho, ela tem que sair para evangelizar. Ela tem que sair para levar boas novas de salvação. O templo está lá para que os irmãos possam se reunir, estarem unidos e reunidos. Mas a missão da igreja é o quê? Proclamar o evangelho. Por isso ela tem que sair das quatro paredes. Para concluir, ele vai dizer: nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com a estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual ele nos chamou. É claro, que ele nos chamou para uma missão, proclamar o evangelho a toda criatura. E quando você proclama o evangelho a toda criatura que ganha essas criaturas, você vai se reunir com ela onde? No meio da rua? Numa praça? Numa caverna? Numa floresta? Não, tem que ter um lugar específico para se reunir com as pessoas, para se reunir com aqueles novos convertidos, do qual você vai discipular, do qual você vai ensinar todos os rudimentos da fé cristã. Para isso é preciso um tempo. Viver sem igreja não quer dizer que é crente. Viver que a igreja é feito diz o título, desigrejado. Mas todo crente, aquele que crê em Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, ele tem que frequentar uma igreja. Ele tem que estar unido e reunido com a família de Deus. Ele tem que estar unido e reunido com o corpo de Cristo, que é a cabeça. E para isso ele precisa o quê? De uma igreja. Ele precisa estar em comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar sempre presentes nas nossas igrejas, unidos e reunidos com os nossos irmãos. Amém?